Então, galera, depois de um tempão meio que, sei lá, me omitindo pra falar do Esquadrão Suicida, não é me omitindo, é porque a minha vida tá meio conturbada, pode ver aqui que eu tô num lugar diferente de novo. Mas o lance é o seguinte, eu assisti o Esquadrão Suicida e, assim, desde que o James Gunn foi incumbido pela DC de produzir, escrever e dirigir esse filme, eu já tava ansioso, assim, desde que eles anunciaram. Porque todo mundo sabe que o James Gunn é a menina dos olhos atual da Disney, né? Apesar de toda aquela confusão com os tweets antigos deles, ele é um dos maiores e mais criativos diretores do MCU na atualidade. O cara dirigiu 2 filmes do Guardiões da Galáxia que foram sucesso atrás de sucesso, e querendo ou não, o filme do Esquadrão Suicida de 2016, ele bebe muito na fonte do Guardiões da Galáxia. E por causa disso, meio que é uma escolha óbvia a DC chamar esse cara pra dirigir o filme definitivo do Esquadrão Suicida. E claro, eu venho nesse vídeo trazer as minhas impressões sobre esse filme, que já tava demorando pra falar com vocês sobre, mas vamos falar do Esquadrão Suicida. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Recadinho rápido antes da gente começar o vídeo. Se você tá chegando no canal agora, faz favor, clica no botão vermelho, se inscreve no canal, clica no sininho aí pra receber as notificações e deixa o seu gostei pra ajudar no engajamento do vídeo. E se você já conhece a Toca do Nerd há muito tempo e quer ajudar o canal financeiramente, a melhor forma que você tem de fazer isso é se juntando à minha comunidade de apoiadores lá no Apoia-se, onde você vai ter direito a várias recompensas em troca de uma doação aí de um valor ínfimo que talvez não venha fazer diferença pra você, mas pra cá, pra Toca do Nerd, vai me ajudar a produzir cada vez conteúdos melhores pra você. E claro, você pode também fazer uma doação rápida através do QR Code do Pix do meu PicPay, que vai estar aparecendo aqui na tela durante todo o vídeo, pra você, sei lá, achar que gostou muito desse vídeo e quiser me doar um valor aí por esse vídeo, não quiser se comprometer todo mês e tal, aponta o seu aplicativo de banco pra esse QR Code e me doa aí um valor que você acha que eu mereço por esse vídeo e eu recebo na hora. Recados dados, vamos começar o vídeo. Eu acabei de notar que eu não tô olhando muito bem pra câmera, porque eu tô gravando de câmera frontal, é uma coisa que eu não costumo fazer, então se eu não olhar diretamente pra câmera pra falar com vocês, me perdoem, sério mesmo. A primeira coisa que a gente consegue notar quando a gente começa a assistir o Esquadrão Suicida é a excelente direção e identidade que o James Gunn colocou nesse filme. Os takes e os tipos de planos que o James Gunn usa pra tornar esse filme mais dinâmico e mais interessante, falando aí de direção, é uma coisa muito bem pensada. O James Gunn realmente é um cara que sabe filmar, ele sabe o que ele quer passar com a direção e com a identidade visual dos filmes dele, que é sempre exaltando essa coisa brega do super-herói. Então aqui no Esquadrão Suicida ele não tem medo de tacar um monte de uniforme colorido em todos os atores, colocar eles pra agirem de forma brega, a lembrar um pouco dos quadrinhos da Era de Prata e de Ouro. E tudo isso é auxiliado também pela fotografia do filme, que é bastante colorida, mas também sem ser aquela coisa escrachada, assim, sem querer imitar o que a Marvel faz na fotografia dos filmes dela. Aliás, em fotografias um pouco mais criativas, por exemplo, como o primeiro Vingadores tem uma fotografia linda, depois a Marvel mudou um pouco de postura com relação à fotografia, mas você entendeu, a fotografia do filme não imita o que a Marvel faz, ela tem uma identidade própria, mas também focando nessa parada do colorido. E uma coisa muito interessante, falando de recursos gráficos do filme, que eu pude notar, é as quebras de quarta parede, vindas não dos personagens do filme, mas do próprio filme em si. Tem horas que o filme meio que pra mostrar um plano de um quadro, de um letreiro, ou de uma composição com elementos cênicos não tão óbvios, que meio que dão um recado pra você que tá assistindo, ou sei lá, nomeia um capítulo X do filme, que é maravilhoso. Eu não vi nenhum diretor empregar esse recurso de quebra de quarta parede dessa forma em nenhum filme de super-herói até então. O Esquadrão Suicida fez isso de forma bastante original, e é bom que a gente lembre quem foi que introduziu isso, porque daqui a pouco os filmes que vão vir pela frente vão começar a imitar isso, principalmente esses filmes que tem um teor mais cômico, então podem esperar que vai virar tendência. E falando nos personagens, o aproveitamento de personagem nesse filme é muito bom, de forma que o James Gunn conseguiu pegar os personagens que já tinham aparecido no Esquadrão Suicida original de 2016, trazê-los de volta nesse filme, né, a Arlequina, o Rick Flag. Pena que o Will Smith não quis voltar, porque eu gostaria de ver como é que o James Gunn teria evoluído o pistoleiro, porque foi isso que ele fez com todos os personagens mais antigos desse filme. A Arlequina tá melhor e mais desenvolvida,
o Rick Flag tá melhor e melhor desenvolvido também. Foi consenso, assim, que todos os personagens que foram reprisados nesse filme aqui estão muito melhores do que no filme original. E ainda falando de personagens, até os personagens que de certa forma vão ser descartados pelo roteiro do filme, eles têm pelo menos uma única cena pra fazer com que você se importe com o personagem, pra fazer que você pelo menos conheça a psique, a forma de agir daquele personagem, pra que quando ele for de certa forma descartado, né, a gente se importe com ele, se importe minimamente com aquela morte. Não é, por exemplo, que nem o Amarra lá no filme original de 2016, que nunca tinha tido uma fala o filme todo, que não teve um diálogo, que não teve uma coisa interessante, que não teve uma apresentação, e aí ele morreu e a gente ficou tipo, pô, caguei pra morte desse cara. Aqui nesse filme isso não acontece, graças ao excelente aproveitamento de personagem do James Gunn. Falando um pouco mais atentamente sobre os personagens, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, a gente tem como principal, né, como protagonista desse filme, o Sanguinário, que é um vilão super obscuro da DC, aqui interpretado pelo Idris Elba. Ele é bem parecido com o pistoleiro do Will Smith, né, ele tem um background parecido, mas ele é um personagem bem diferente e o Idris Elba, modéstia à parte, ele tá sensacional nesse filme, a interpretação dele, tanto em diálogos mais dramáticos quanto em cenas de ação tá primorosa. E o protagonismo desse filme se estende pela Arlequina também, e aqui eu acho que é o melhor filme da Arlequina, mesmo que ela não seja a principal. E claro, a gente tem que dar um crédito nessa reformulação da Arlequina também pra a galera de Aves de Rapina, né, pra Kate Young, que foi quem meio que começou esse reboot da personagem, de forma que ela não fosse mais dependente do Coringa e tivesse uma história própria, uma personalidade mais desenvolvida. E nesse filme aqui, apesar dele ser bem derivativo do que foi feito em Aves de Rapina pra Arlequina, ele consegue caminhar com as próprias pernas e ainda mais evoluir esses conceitos, mas a gente não pode deixar de dar um mérito pra Kate Young, porque o filme que ela fez também foi sensacional. A Harley tem nesse filme talvez a melhor cena de ação envolvendo a personagem em toda a história do DCU ou de qualquer filme da DC. É um lance louco, espalhafatoso, que pega bastante das cenas de ação dela lá em Aves de Rapina, principalmente aquela cena da delegacia. É bem interessante como o James Gunn consegue reprisar esse conceito e elaborar um pouco mais dentro da visão dele, de forma que ele colocou até animação 2D no meio, lá os passarinhos e tal, a Harley enlouquecendo enquanto executa uma das melhores cenas de ação com personagem feminina que eu já vi em filmes de super-herói. E aí eu vou ser até polêmico numa coisa que eu vou falar agora. Essa cena da Arlequina e o Esquadrão Suicida foi melhor do que qualquer cena de ação de Viúva Negra. Assim, eu gostei do filme, vocês sabem que eu gostei, mas quando a DC faz melhor, eu tenho uma obrigação de frisar isso. Realmente a DC foi muito bem no que ela executou com a Arlequina nessa cena. O Pacificador é um dos personagens que eu achei mais interessantes nesse filme, porque ele tem esse conceito meio torto de paz a qualquer custo, e ele aplica isso durante todo o filme. Tem horas no filme que você gosta bastante do personagem, tem horas que você odeia ele, quer ver ele morto. Foi uma montanha-russa de emoções com relação ao personagem, foi um dos personagens que eu mais gostei. A Caça-Ratos 2 também foi uma personagem que esquentou muito meu coração. Tem uma cena em que ela conta a história dela com o pai, no ônibus, né, que eles estão ali no ônibus, ela conta a história, é bastante emocionante, é bastante profundo, né, eles conseguiram aprofundar uma personagem que até então tava com bastante cara de coadjuvante, apesar de ter uma personalidade muito cativante, mas eles conseguiram dar um background muito legal pra ela, e contando com toda a personalidade da atriz e da própria personagem, é uma personagem que eu achei extremamente cativante, e eu gostaria muito que ela aparecesse em outros filmes. O Rick Flag também é um personagem que, como eu já falei anteriormente, nesse filme cresce muito, tanto na questão atuação quanto participação na trama. Eu gostei muito do tratamento que o James Gunn dá a ele, desse lance de herói controverso no meio a vilões. Eu acho isso sensacional, e o Joel Kinnaman tá bem nesse filme, ele tá atuando muito bem, muito melhor do que no filme anterior. E falando em atuação, eu acho que quem mais se destaca nesses filmes do Esquadrão Suicida, e quem melhor se destacou até naquela bosta de 2016, é a Viola Davis como Amanda Waller, que tá sensacional. E a Amanda Waller não tá sozinha nesse filme. O filme, ele dá uma certa atenção à galera do backstage ali, ele realmente dá uma personalidade pra essa galera, que não só ser o nerd da cadeira, cada um ali tem um papel interessante no filme, nem que seja pra ter uma cena legal, fazer uma piada, mas tem, é legal. O Esquadrão Suicida foi vendido nas redes sociais como um filme sanguinário, um filme violento, um filme cheio de cabeças rolando. A gente sabia que ia ser assim desde o início, porque aqui a gente tem o James Gunn sem aquela rédea da Disney, e é ótimo que esse filme tenha muita violência, muito palavrão,
padrão, mas eu acho que o uso de violência e humor controverso, digamos assim, foi muito bem utilizado nesse filme, em nenhum momento é gratuito, inclusive a violência aqui nesse filme é usada pra fazer tomadas extremamente plásticas e bem dirigidas e super icônicas. Tem uma tomada que eu acho excelente, que é uma tomada em que o Nanaue, né, que é o tubarão-rei, tem uma hora que ele simplesmente rasga um cara no meio e aí vem a câmera lenta e deixa você apreciando aquela imagem. É maravilhoso e é horroroso ao mesmo tempo e pra mim é isso, é esse sentimento dúbio que permeia todo o filme. É incrível como no uso da violência e no uso do humor controverso, o James Gunn consegue ser o anti-Zack Snyder. Enquanto o Zack Snyder tá o tempo todo levando seus personagens super a sério e não querendo colocar humor, porque o humor tiraria a seriedade dos personagens, o James Gunn leva isso às últimas instâncias, ele realmente não leva esses personagens a sério, ele não quer que você leve esses personagens a sério. E a violência aqui, ela tem um teor cômico muito interessante e ele consegue fazer isso sem passar do ponto. E junte tudo isso com um roteiro extremamente imprevisível, de forma que o filme estava se desenvolvendo e eu não sabia direito como é que ele ia caminhar para o terceiro ato. E no terceiro ato, você pode até dizer, porque o terceiro ato, porque o filme tava indo no seguro, tava indo numa coisa mais terrena. E aí no final meteram um estarro pra transformar o filme numa parada maior, pra fazer o terceiro ato. Meu amigo, tudo isso foi construído de uma forma tão linear, assim, tão gradativa, que no final eles estavam lá lutando contra um monstro gigante em forma de estrela do mar e eu tava lá, tipo, super querendo saber o que ia acontecer, sabe? Eu tava assim na ponta da cadeira. Então o roteiro desse filme foi uma das coisas que mais me surpreendeu, porque apesar da gente ter essa história clichê dos vilões que se juntam pra salvar a humanidade e tal, aqui a gente tem uma solução, ainda que espalhafatosa, muito bem construída. E ainda falando de roteiro, os diálogos desse filme são uma coisa que me impressionou muito, porque o James Gunn, ele tem esse talento pra transformar falas e diálogos entre personagens que seriam bastante dramáticos e tal. Ele tem o poder de transformar isso numa coisa crível, de transformar isso numa coisa que você olha, você escuta e você fala, eu diria isso. Sabe quando você tá numa discussão e você mete uma piadinha pra quem sabe quebrar o clima, quebrar um pouco o gelo e tal? O James Gunn faz isso o tempo todo e você se sente identificado por aquilo. Eu pelo menos converso bastante dessa forma. E eu acho que funcionou muito essa estratégia de diálogos que ele usa e, sinceramente, eu acho que foi dos filmes dele o melhor uso de diálogos foi nesse filme aqui. E entrando pra quem sabe uma das maiores marcas do James Gunn em seus filmes, que é a trilha sonora, aqui a gente tem mais uma vez uma excelente compilação de músicas pop famosas que embalam a experiência do filme do início ao fim. Nada muito mais icônico do que Guardiões da Galáxia 1, que pra mim foi a melhor trilha sonora que ele já reuniu, mas aqui também é muito bem feito e tem músicas muito legais. Mas eu acho que a coisa mais importante que a gente pode falar de Esquadrão Suicida tá no subtexto do filme, que é coisa que a maioria da galera não tá falando muito nas críticas por aí, que é que esse filme tem um subtexto político muito forte. É um filme muito autoconsciente das problemáticas políticas dos Estados Unidos, de forma, por exemplo, a ele abertamente criticar a forma com que os Estados Unidos estão sempre financiando ditaduras em países latino-americanos, até o momento em que eles se tornam anti-americanos, né? Você pode aí torturar e matar quem você quiser, desde que você siga o American Way. A partir do momento que você não seguir mais, eu vou mandar uma trupe de malucos homicidas aí pro seu país pra exterminar o seu projeto de armas com tecnologia alienígena. Porque é assim que os Estados Unidos funcionam, não é verdade? E esse tipo de subtexto vindo de um filme norte-americano, dirigido por um diretor norte-americano, com esse nível de autoconsciência e autocrítica, é uma coisa que talvez o americano médio não goste muito ou sequer entenda, e que o nerd babacão de direita reacionário ou não vai entender, ou vai ser 1, 2, 3 pra ele ir nas redes sociais dele chamar o James Gunn de lacrador. E sinceramente, esse é um dos pontos em que o filme mais acerta. Ele não tem medo de ser quem é. Isso vem diretamente do James Gunn. Aqui é ele no seu estado mais bruto, sem restrições, sem rédeas. E é assim que o filme se pauta. Ele, quando quer ser político, ele é político. Quando ele quer ser violento, ele é violento. Quando ele quer ser engraçado, ele é engraçado. Quando ele quer ser sério, ele é sério. E ele faz isso de forma excelente em todas as instâncias. Não tem como eu dar uma nota pra esse filme que não seja um 10 redondo. Eu não consigo simplesmente achar nenhuma coisa nesse filme que seja uma falha grande o suficiente pra que eu venha aqui trazer no vídeo e tirar pontos da análise final dele por causa de uma coisa besta, de uma coisa que, sei lá, eu não consigo, eu não sei nem que coisa é essa que eu tô falando pra vocês, sabe? Então, na sinceridade, o Esquadrão Suicida é um filmaço. Ele executa bem todas as ideias que ele teve. Ele é excelente na ação, ele é excelente no humor, ele tem um subtexto muito atual hoje em dia,
E ele tem uma direção maravilhosa do James Gunn, que simplesmente, pelo menos pro meu gosto, me faz não ter absolutamente nada pra reclamar desse filme. Ele é maravilhoso e é assim que ele é, sabe? E sinceramente, eu tô louco pra ver mais projetos do James Gunn dentro da DC com essa liberdade meio sórdida que deram a ele pra esse filme. E que bom que a DC tá caminhando aí pra dar mais liberdade aos seus diretores, principalmente diretores com visões tão singulares como James Gunn. E mais uma vez eu tô louco pra ver o que vem pela frente nessa nova forma de fazer filmes da DC. E é isso, galera, essa foi a minha crítica de O Esquadrão Suicida. Eu espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, por favor, não se esquece de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho também pra receber as notificações, e querendo me apoiar e ver o conteúdo da Toca do Nerd cada dia melhor, você pode me apoiar no Apoia-se, como os apoiadores que estão aparecendo aqui e aparecem em todo vídeo, ou fazer uma doação rápida através do QR Code aqui do lado. E antes de você ir embora, que tal ficar um pouco mais aqui no canal? Escolhe um dos vídeos que tá aparecendo aí em cima pra você, vídeos sempre parecidos com o que você acabou de assistir, pra que você passe um tempo de qualidade aqui no canal vendo só as coisas que você realmente curte. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!